Êxodo capítulo 3, verso 1 a seguir, que diz: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, que é também o Monte Sinai, tá bom? Chamado o Monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, eles disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Até aqui, vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, e é um prazer e um privilégio de estar na tua casa. Na adoração nós encontramos conforto, refrigério, renovação da nossa mente e do nosso coração. Motivação também para enfrentarmos mais uma semana de trabalho. E agora que nós vamos compartilhar a tua palavra que foi lida, nós pedimos a tua sabedoria, sabedoria que vem do alto, porque ela é pura, perfeita e pacífica, e ela exalta o Senhor. Pedimos a tua graça para que possamos explicar a tua palavra conforme aquilo que está escrito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para receberem a palavra com alegria. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Possivelmente, quando Moisés resolveu tomar uma decisão ao lado do povo hebreu, quando ele descobre que ele faz parte desse povo, ele já estava por volta de 40 anos, quando ele matou aquele egípcio, movido por um sentimento de proteção do povo hebreu. Não suportava mais ver aquela opressão. E ele então vai viver entre os seus. Esse homem que foi possivelmente preparado para ser um príncipe egípcio, quem sabe um substituto do faraó, agora ele está vivendo em Midian, na casa de um sacerdote, e pastoreando ovelhas, como ele fazia e estava fazendo isso há cerca de 40 anos. Existe um espaço aqui de 40 anos entre o finalzinho do capítulo 2 para o início do capítulo 3. E como todos os dias ele fazia, ele subia aos montes para poder tocar as ovelhas. E certo dia, ele se depara com um arbusto pegando fogo. Um arbusto pegar fogo não era incomum, especialmente no deserto. E nós sabemos o que é isso, porque perto aqui está acontecendo muito disso. As queimadas aqui no Pantanal, a Chapada e dentro da cidade de Cuiabá. O mato fica seco, não aguenta o calor, pega fogo. Mas aqui tem um diferencial. É que ele está incendiado, mas ele não se consome, não acaba esse arbusto. Isso despertou a curiosidade de Moisés. Ele se aproxima para ver o fenômeno. Mas mais, do que ver um arbusto se consumindo, queimando, mas sem se esgotar, é que deste arbusto sai uma voz. Imagine você estar falando com um arbusto queimando-se e falando com você, no meio do deserto. Será que eu estou precisando de um pouco mais de água aqui? Me hidratar? Será que eu não estou sofrendo, alucinações por causa de repente, o sol muito quente? E essa voz diz para ele: alto lá, mantenha a distância. Porque este lugar, nesse momento, é santo. Eu estou aqui. Eu sou o Senhor Deus do teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então ele viu que aquilo não era apenas um fenômeno da natureza, mas era Deus em pessoa. E ele temeu em olhar mais agora diretamente para Deus. E no capítulo 32 de Êxodo, Deus disse isso para ele. Quando ele desejou ver a Deus, Aqui ele não quer ver, mas lá no capítulo 32 ele pede para ver. E Deus disse: Moisés, eu amo muito você. Você não tem condições de me ver, porque se você me ver, você morrerá. Mas se coloque na brecha de uma rocha, e eu vou passar de costas com a minha glória, e você não vai morrer. E quando ele vê Deus ali, ele cobre o seu rosto, ele tira o seu rosto, porque ele tem medo daquilo que ele está vendo.
Os serafins estão diante de Deus. Isaías capítulo 6 diz que ele também viu o Senhor no alto e sublime trono. E diz que ele viu serafins, anjos de fogo, que voavam em volta deste trono, o trono de Deus. E que eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, e com 2 cobriam o rosto. Mesmo assistindo no trono de Deus, eles também não veem a Deus, os serafins. A reverência, o temor a este Deus. E é verdade que, mais à frente, Moisés questiona Deus sobre o seu nome. E em nome de quem ele vai a Faraó para pedir a libertação deste povo. Mas aqui Deus já se revela para ele. E revela um pouco de quem ele é, da sua natureza. E às vezes na experiência, no momento que nós estamos vivendo, a gente está vivendo tão fortemente a experiência que a gente não consegue fazer filtros. Mas aqui a gente está lendo o texto. Mas Deus está dizendo para Moisés, e para mim, para você, que Deus está acima de nós e que precisa ser reverenciado, temido. Ele é transcendental. Ele não é como nós. Ele é espírito e ele está acima de nós. Não é à toa que escrevendo aos irmãos em Filipos, no capítulo 2, especialmente ali nos versos 12, 13 e 14, quando Paulo faz uma pontuação importante: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Está falando que esses irmãos em Filipos deveriam crescer em santidade com temor e tremor na presença deste Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus e temos um encontro com Ele, de fato, a gente não pode simplesmente fazer de conta que esse encontro foi um encontro com um amigo qualquer, porque causa impacto. Não há ninguém na Bíblia que tenha visto Deus e que não tenha tido essa reação de tirar os olhos, de se jogar no chão, de fugir, até de desejar a morte. A gente vê isso no capítulo 1 de Ezequiel, a gente vê isso no capítulo 10 de Daniel, a gente vê isso no capítulo 1 de Apocalipse, com João. Então é impossível alguém ter um encontro com Deus e permanecer intacto, incólume, invulnerável. Sabe? Quando você se encontra com Deus, você nunca esquece deste dia. Nunca. E isso nunca saiu da memória e do coração de Moisés. Esse momento aqui, certamente nunca saiu da vida dele. Então, quando nós nos aproximamos deste Deus, que está em nós, por meio do seu Espírito, e por causa da sua graça, nós não somos consumidos, porque a sua graça é melhor do que a vida, e os nossos lábios o louvam, como diz o salmista. Mas nós estamos diante de um Deus que é tremendo, que é terrível, que é poderoso, e que nós precisamos adorá-lo na beleza da sua santidade. O Salmo 93, no verso 1, diz que o Senhor é exaltado e está vestido de majestade. E mais na sequência desse salmo ele diz:
a santidade convém à tua casa. Combina com Deus. A adoração precisa ser em espírito e em verdade, e isso implica em uma consciência desse Deus majestoso, santo, tremendo e poderoso. Ele é o nosso amigo por causa de Cristo, mas Ele continua sendo o nosso Deus todo-poderoso, santo e que merece a nossa reverência a Ele. E nesse contato, nessa conversa de Deus e Moisés, o Senhor também diz assim para ele, a partir do verso 7 até o verso 9, dizendo assim: Moisés, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, eu tenho escutado o seu clamor, eu sei o que estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. E ele diz no verso 9: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Esses verbos usados por Deus revelam um Deus também presente na nossa vida, presente na sua criação, um Deus que tem visto, um Deus que tem ouvido, um Deus que desce para ver, um Deus que vai tirar, um Deus que se envolve com o seu povo. Então, um Deus que está presente em todos os seus sentidos. E ele usa a linguagem dos sentidos humanos para dizer: eu sou um Deus presente. Não sou, ainda que seja um Deus transcendente, que esteja acima de todos vocês, eu sou um Deus imanente, presente. O profeta Isaías diz que, ainda que Deus seja alto e sublime, Ele habita no coração do quebrantado e contrito de espírito. Jó, em uma das suas lamentações e também louvores a Deus, ele diz: ainda que o Senhor seja muito grande, olha para a terra e olha para nós, olha para os filhos dos homens. O Salmo 113 diz que o Senhor é exaltado entre as nações, mas que Ele também, do lixo, levanta aquele que está desvalido. Então Deus vê a opressão deste povo. Deus ouve o clamor deste povo. Deus sofre o sofrimento deste povo. Quando a gente ler um texto como esse, numa manhã de domingo, na nossa devocional, a gente precisaria sair dali convicto de que não importa o que está acontecendo em nossa vida, Deus está conosco, Ele nos vê, Ele nos ouve, e Ele vem em nosso socorro. Essa pandemia não pode nos deixar dúvidas de que Deus está nos vendo, de que Deus está nos ouvindo, e de que Deus descerá, e que Ele está descendo, e que Ele nos livra, não somente dessa pandemia, mas de todo o mal. De todo o mal. Aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. E Deus diz para ele no verso 10, a seguir, e 11, vá, pois, agora, eu envio você a Faraó,
para tirar do Egito meu povo. Moisés respondeu para ele: quem sou eu para ir a Faraó e fazer tamanha façanha? Possivelmente Moisés também orava pedindo a Deus uma solução para a opressão do Egito sobre o povo hebreu. E agora Deus usa Moisés como resposta para o problema. E possivelmente nós sejamos a resposta para muitos problemas da nossa cidade, da nossa empresa, da nossa família, da nossa igreja, deste mundo. Nós estamos orando em relação aos males do nosso país. E quem sabe você seja também a resposta para esse problema. E Moisés questiona: quem sou eu? E de fato, é uma tarefa inimaginável, hercúlea. É uma tarefa muito difícil. Ir para a nação, para o rei mais poderoso daquela época, e dizer para ele: o que você está fazendo é opressão, liberte este povo dessa opressão, para prestar culto a Deus. E a gente vai ver no capítulo 4, que o faraó disse: quem é este Deus? Porque eu não conheço, né? Então, quem sou eu? Realmente, Moisés, diante dessa tarefa, você não é nada. Mas a questão não é quem Moisés é quem está com ele e quem o está enviando. Veja que Deus não diz para ele palavras de afirmação positiva. Aliás, diz, e a melhor afirmação positiva de Deus para Moisés naquele momento é assegurar-lhe da sua presença e dar a ele consciência da presença de Deus na vida dele para esta missão ser cumprida. E Deus diz assim para ele no verso 12: eu estarei com você. Deus não exalta os dotes, que eram muitos, as qualidades estratégicas, militares, de negociação, o conhecimento aritmético, linguístico que Moisés tinha. Ele era um homem extremamente preparado. Às vezes a gente olha para essa nação egípcia e pensa no Egito de hoje, mas a gente ignora a história. É que a escrita cuneiforme, ela começa entre os canadeus. Os hieroglifos, as primeiras escritas, nascem aqui nesse Egito. O homem aprendeu a ler e escrever aqui através dessa nação. Essa é uma nação extremamente sofisticada, rica, próspera. Uma Alemanha de hoje, nos Estados Unidos de hoje, uma Inglaterra de hoje, um Japão de hoje. E respeitando as devidas proporções, talvez maiores. Então Deus sabe quem Ele está chamando para essa tarefa. Ele sabe que é uma pessoa altamente qualificada. Mas Deus não exalta isso. Ele sabe que a tarefa é difícil. E ele já antecipa isso a Moisés. E o rei do Egito não deixará, mas eu vou usar da minha mão forte e vou tirar os hebreus de lá, o meu povo de lá.
é certo que todo conhecimento e capacidade foram usados por Moisés em todo esse processo de negociação com o faraó. Mas não é isso que Deus exalta para dar tranquilidade e segurança a Moisés diante dessa tarefa. Deus simples, objetiva e confortantemente diz para ele: eu estarei com você. Isso basta, Rubens. Isso basta, Edilene. Isso basta, Keila. Isso basta, Eliane. Deveria bastar-nos, não é verdade? Deus está dizendo isso. Eu estarei com você. E esta é a prova de que eu sou eu quem o envia. E ele pergunta: Senhor, quando eu chegar lá, e eles me perguntarem, especialmente os líderes, os anciãos, quem é esse Deus? Como é que ele é? Como é que ele te falou? Qual é a natureza dele? E Moisés faz essa pergunta para Deus: Senhor, de que natureza o Senhor é? Qual é a tua forma? Quem é o Senhor? E Deus dá uma resposta para ele que nenhum Deus deu para os egípcios, para os babilônios, para os romanos, para os gregos. Nenhum Deus fez isso. E nenhum Deus fará isso. Nenhum Deus pode dizer: eu sou. Nenhum. Nenhum. Porque os deuses dos homens, eles têm características e funções específicas. Poseidon, o deus do mar. Na mitologia grega, Thor, o deus do trovão. Zeus, Afrodite. Na mitologia romana, Artemis, Diana dos Efésios, Baal, o deus da prosperidade e da chuva. Esses deuses, fabricações das mentes humanas, como diz Jeremias no capítulo 10, né? Vocês vão até uma floresta, derrubam a árvore, esculpem o seu Deus, dessa mesma árvore vocês fazem a fogueira para esquentar a comida de vocês. Vocês não estão percebendo? Não há sentido nisso. Esse Deus que vocês cultuam é um Deus manipulável. E se parece com vocês. Porque toda vez que nós fabricamos um Deus, nós fabricamos conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aquilo que nós queremos, que nós desejamos, que é a nossa vontade. E esse Deus, ele pode ganhar a forma, ou estar na forma, não só do dinheiro, como aquilo colocou, mas pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um trabalho, pode ser uma profissão, pode ser um patrão, não sei. E aquilo que aquele Deus que nós o fizemos, conforme a nossa imagem e semelhança, ele vai nos garantir alguma coisa. E Deus diz isso para Moisés: diga que eu sou, ou seja, eu me torno o que me torno. Eu sou quem eu quiser ser. Eu sou. E ninguém mais é. E somente uma pessoa pôde usar esse termo. Em toda a história de Moisés, ao ouvir isso, até chegar em Jesus. E muito bem registrado pelo discípulo amado, pelo apóstolo João, que registrou
todos os eu sous de Jesus. É por isso que Hebreus capítulo 1 diz que ele é a expressão máxima de Deus. E lá no Evangelho de João, ele já começa dizendo no capítulo 4 para os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele diz para um povo que está sedento no final da festa dos tabernáculos, no capítulo 7 de João: eu sou a água viva. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele também diz à multidão que o segue por causa dos pães que foram multiplicados e alimentou o ventre deles, no capítulo 5 e 6 de João, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. No capítulo 9 de João, ele diz: depois de ter curado aquele cego de nascença, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. No capítulo 10, falando sobre o bom pastor, Jesus reafirma tudo aquilo que Deus disse para Moisés aqui: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dará a sua vida pelas suas ovelhas. E no capítulo 15, onde João registra a nossa união com Cristo, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Se vocês estiverem em mim, vocês darão muito fruto. De maneira que Jesus é a interpretação de Deus, a expressão de Deus. E quando Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, isso será suficiente para nós, Jesus então disse para ele: há tanto tempo estou com vocês e vocês ainda insistem pedindo isso? Quem vê a mim, vê o Pai. E é lá que ele usa o seu eu sou, no capítulo 14 do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Eu sou, disse Deus a Moisés. Isso basta. Deus está presente. Não dá para defini-lo. Deus não é um verbete de dicionário teológico. Não dá. Deus se revela. E a gente vai conhecendo Ele à luz que nós vamos aplicando a Sua palavra no nosso coração. À medida que nós vamos caminhando com Ele, na experiência também. Porque quando você lê o Evangelho de Lucas, capítulo 24, o Senhor se revela àqueles discípulos no caminho de Emaús, fazendo uso da lei, dos salmos e dos profetas, ou seja, a palavra, mas também através da experiência, quando Ele parte o pão, dá graças e ora. Diz que os olhos deles são descortinados e eles percebem que estão diante do Cristo ressuscitado. Então a caminhada com Deus precisa ser uma caminhada em que a gente cresce conhecendo a Ele, tanto no nosso contato com a Sua palavra, quanto na nossa caminhada, na nossa experiência com este Cristo vivo e poderoso. Que lições eu posso tirar para a minha vida diante desse texto? De que Deus está presente. Mesmo assim, Ele é um Deus que precisa ser reverenciado e adorado e temido por mim. Mas ao mesmo tempo é um Deus que está presente na minha vida,
que ouve a minha oração, que vê as minhas lutas e dificuldades, e que também se identifica com o nosso sofrimento, e que desce para ver, desce para fazer, desce para libertar. Aprendo também com essa experiência de Moisés que eu posso me tornar a solução da minha oração e do meu clamor, e de que Deus vai me usar, Deus vai fazer, Deus vai tirar Israel do Egito, mas Deus está usando pessoas, Ele se relaciona com pessoas, e Ele conta com pessoas que possam dizer: eis-me aqui, porque no primeiro momento há muita prontidão de Moisés, riner, essa expressão no hebraico, riner, eis-me aqui, prontidão, mas teve um momento que ele teme, ele fica reticente, resistente, dá desculpas, no capítulo 4, até chegar o momento ele dizer assim: manda outro, Senhor, eu não vou. E Deus disse: sinto muito, mas eu já decidi, é você mesmo. Mas eu aprendo com essa experiência de que parece-me que aquele arbusto velho, seco, representava talvez Moisés. 80 anos, o que ele esperava mais? Se aposentar. Ele está com 80 anos, gente. Deuteronômio diz que Moisés morreu com quantos anos? Quem souber, eu vou trazer um chocolate domingo que vem. Quem responder primeiro, eu vou trazer um chocolate da Cacau Show ainda. Com quantos anos Moisés morreu? Hã? Está certo da sua resposta? Ou vai chamar os universitários, os teólogos? Hã? Quem tem certeza, levante e fale. Com quantos anos Moisés morreu? Hã? Levanta aí e fala, com coragem. Fala. Hã? 120 anos. E diz que os olhos dele não se cansaram. Hã? Morreu em ditosa velhice. É assim que a Bíblia diz. Então, aos 80 anos, o que é que um homem está esperando? Fala para mim. Morrer, gente. Já está vendo neto, bisneto. Eu estou agora, né? Está sobrando já, né? Então, aquele arbusto ali, olha Moisés, o que faz a diferença nesse arbusto sou eu. É porque eu estou aqui agora manifestando nesse arbusto, é que isso chamou a sua atenção. Porque que atenção Moisés dava para as dezenas de arbustos, de carvalhos secos ali? Nenhuma. Então não importa se eu sou um arbusto seco, mas se Deus está em mim, eu tenho vida, eu tenho valor. E tem mais. Viver a nossa vocação. Possivelmente não tenhamos a mesma vocação de Moisés, de fazer uma libertação estrutural, histórica, né? Social, política. E agora refundar uma nação, muito menos ainda. Porque não é só libertar o povo, é fundar um povo. Mas cada um de nós temos uma vocação dada por Deus, aonde Deus nos colocou. E saímos daqui convicto
de que assim como o Senhor estava com Moisés, também está com você e comigo, conosco, para cumprirmos a nossa vocação. E acima de tudo, a nossa vocação cristã. Quando Paulo escreve aos Colossenses, vivei de modo digno da vossa vocação. A vocação de sermos cristãos. E temos a certeza de ouvirmos o que Moisés ouviu, ouvirmos também o que os discípulos ouviram em Mateus 28. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém?